Meus irmãos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 126. Enquanto você abre a Bíblia, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi dado. Agradecer ao nosso pastor presidente, Clementino de Oliveira Barbosa, pela confiança. Também ao pastor Adalberto, pelo convite que me foi feito. Rever alguns amigos aqui esta noite. Muito feliz estou e muito honrado de poder ministrar a palavra de Deus, amém? Também saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das transmissões dos canais da nossa igreja. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, eu gostaria, antes de fazer a exposição do texto, trazer aqui um contexto para nós entendermos com mais clareza esses versículos. O povo de Israel, mais precisamente o reino norte, a nação de Judá e Benjamim, eles tinham o templo como um talismã. E agora eles deixam de adorar ao Senhor e passam a crer que o templo iria protegê-los do mal, que o templo iria ser a sua proteção. Eles agora se esquecem de adorar ao Deus verdadeiro e tomam o templo como apenas um símbolo sincrético. E o Senhor permite agora que o rei Nabucodonosor, com a Babilônia, venha destruir o templo e levar o seu povo cativo para o exílio babilônico. Nós conhecemos bem o contexto, meus irmãos, e sabemos que dentro do cativeiro babilônico, o Senhor usa o profeta Jeremias para profetizar que este cativeiro duraria 70 anos. E no final do cativeiro, no final dos 70 anos, quando o rei não era mais Nabucodonosor, mas sim seu filho Beltesazar, todos nós sabemos daquela festa que ele dá, ao qual ele chama os seus príncipes, e ele chama os reis, e ele se lembra das peças do templo, das taças sagradas, depois de beber muito, não é? Como diz o ditado aí fora, depois de estar para lá de Bagdá, e pede para trazer as taças, pede para trazer os utensílios sagrados do templo, e começa a zombar do nome do Senhor. E naquela noite, uma mão misteriosa aparece na parede e escreve aquela frase que todos nós conhecemos: Mene, mene, tekel, farsi. Pesado foste na balança e fostes achado em falha. Todos nós sabemos que naquela mesma noite, o rei Dario, de um outro poderoso império, o Império Medo e Persa, estava destruindo o curso do rio Tigre e entrando dentro do Império Babilônico. E naquela mesma noite, o Império Babilônico cai, o rei Beltesazar morre e o Império Medo-Persa agora se torna o império predominante na terra e o império mais poderoso da terra. Pois bem, Deus profetiza através da vida de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E após a morte de Beltesazar, Deus levanta Ciro, porque era a estratégia de Deus que o império que agora fosse dominar a terra tivesse como cultura que os seus exilados não agora ficassem dentro do seu território, mas voltassem para a sua terra. E agora Ciro manda de volta a primeira leva de exilados de volta para Jerusalém.
Mas qual que é o problema que tem agora ao retornar para casa? O problema é esse, era que quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém. Ele não só destruiu o templo, ele matou muita gente. E ele deixou a terra em ruínas, escombros sobre escombros. E o povo agora volta para a sua terra, porém ele volta para uma terra totalmente destruída, para uma terra totalmente sem esperança, para uma terra qual, na perspectiva humana, não teria esperança alguma de se construir nada. Mas quando nós lemos o Salmo 126, ele é um salmo tão tremendo e nos traz tantas lições maravilhosas, principalmente para o tempo que estamos vivendo, porque o salmista que está vivendo esse contexto de retorno do cativeiro babilônico para a sua terra natal, para a sua terra destruída, ele nos surpreende no início do salmo dizendo assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Veja que independente da situação que eles estavam voltando, fracos, voltando porque foram 2 levas de exilados que voltaram para a sua terra, e voltando com uma minoria significativa, deixando parte dos seus irmãos ainda no exílio, voltando com uma quantidade muito pequena de hebreus para a sua terra destruída, mesmo assim, com todas estas circunstâncias, o povo de Deus está dizendo: nós estamos voltando como os que sonham. Nós só temos condição de sonhar em um cenário caótico quando nós olhamos e elevamos os nossos olhos aos céus. Deus nos dá condição de sonhar e de acreditar nele, independente da circunstância que a gente viva. Independente do cenário que nós estamos vivendo de tristezas alarmantes, nós estamos vivendo um final de uma pandemia, mas eu louvo ao Senhor porque a igreja de Deus ainda permaneceu de pé, mesmo em um cenário tão difícil. Parece que eu olho para este texto e olho para a situação que nós vivemos e nós podemos dizer assim: nós estamos como os que sonham, porque Deus está conosco, e se Deus está conosco, Ele garante que Ele vai nos atravessar a mais uma batalha e vai nos garantir a vitória pelo nome do Senhor Jesus. E o versículo 2 é mais lindo ainda, porque ele vai dizer assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Além deles sonharem, eles estavam... Qual era a característica desses irmãos hebreus? Eles estavam sonhando e a boca deles se encheu de riso e a língua deles se encheu de cântico. Eu fico pensando que louvar a Deus em meio a tempos difíceis não é fácil, mas eles nos ensinam que independente da circunstância que nós estamos vivendo, se Deus está conosco, se nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós sempre vamos ter um sorriso no rosto, nós sempre teremos um cântico em nossos lábios, porque Deus está conosco, e se Deus está conosco, nós temos uma boa perspectiva de um futuro abençoado, porque Jesus está com a gente. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. É interessante que este povo está voltando em uma quantidade pequena de pessoas, comparado às nações estrangeiras. E o povo gentil está vendo eles voltando, dizendo que eles sonham. O povo gentil está vendo eles dizendo que eles agora estão louvando ao Senhor, e o povo gentil está vendo eles voltando sorrindo. E qual que era o papo ali, e qual que era a conversa que os gentios, as nações vizinhas diziam? Olha, não tem outra coisa, grandes coisas o Senhor está fazendo a este povo. Sabe o que é interessante? É esse testemunho que nós podemos dar com a nossa vida.
o estilo de vida de um adorador, não é? Nós temos sim que pregar com a nossa fala, e eu discordo um pouco daquela fala que nós devemos pregar só com a vida. Não, a vida é uma verdadeira pregação, mas eu também devo levar com palavras a mensagem do Evangelho. Eu levo com palavras, mas também a minha vida demonstra um adorador fiel que eu sou. E alguém olha para mim e diz: rapaz, alguma coisa diferente tem com esse rapaz, com esta moça, com esse pai de família. Eu preciso conhecer o Deus que ele serve, porque eu não consigo entender. É tanta luta, tanta prova, perdeu parente, perdeu amigos nessa pandemia, e ele está indo para a igreja com um sorriso no rosto, e ainda dizendo que sonha. Eu tenho que conhecer este povo e saber qual é o Deus que ele serve. Saiba nesta noite, você que me ouve pela live, você que está aqui, que alguém está observando a gente, e está dizendo assim: olha, grandes coisas tem feito o Senhor por este povo, e por isso eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor a este, por isso eles estão alegres. E agora eu me surpreendo no versículo 4, com o pedido que o salmista nos apresenta que eles fazem: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Esse versículo aponta uma verdade para nós. Parte dos amigos, dos parentes desses hebreus estavam ainda no cativeiro. E a oração em cântico deles é: Senhor, traga de volta aqueles que ainda estão em cativeiro. Traga de volta para a nossa terra aqueles que ainda estão exilados. E eu estava pesquisando, e é muito lindo o que alguns historiadores dizem, que nas terras do sul há uma região chamada Negueb, e há montanhas muito altas ali perto da região de Jerusalém, e mesmo com terras destruídas, havia uma época de chuva chamada chuva temporã, e aonde se havia cabeceiras de rios, havia só as marcas de rio, e quando começava a chover, descia apenas riachos pequenos de água, e quando via o tempo de chuva seródia, que era o tempo de estações de chuva, voltava-se as mananciais de rio a voltar a serem rios de águas correntes muito forte. Então, quando o levita e o povo hebreu que presenciava aquelas águas descendo, e ele notando a beleza que era aquilo, ele escrevia a canção dizendo: Senhor, traz-nos outra vez os nossos amigos, os nossos remanescentes, de volta para as nossas terras, para que assim como nós estamos sonhando e nos alegrando, eles possam se alegrar também conosco aqui. Eu ainda creio, meus irmãos, que a palavra de Deus é a maior voz profética de Deus nesta terra. E eu ainda creio que nós não precisamos fazer muito para que a palavra de Deus alcance o coração de alguém. Possa ser que você está me ouvindo aqui na live, ou você que está aqui nesta noite, tem alguém em suas orações, e há uma verdade bíblica sendo dita aqui. Nesta pandemia, muitas pessoas se afastaram, e é uma realidade da nossa igreja brasileira, mas Deus está dizendo nesta noite: eles vão voltar assim como as correntes das águas descem, eles vão voltar. A palavra de Deus é a maior voz profética, está sendo pregada nesta noite. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Eu creio em um grande avivamento que será promovido pela palavra de Deus na nossa nação. Quando todas as notícias são as mais catastróficas possíveis, a Bíblia e a palavra de Deus e a palavra de Jesus ainda nos dá esperança para levantar os nossos olhos, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus e acreditar que Ele ainda tem a última palavra. A palavra do homem não é a palavra final, e sim a palavra de Deus é a palavra final. E ele vai dizer: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E agora esse povo tinha uma responsabilidade. Quando eles voltaram para esta terra, eles tinham que plantar, eles tinham que trabalhar. Agora, meus irmãos, você imagina aqui comigo, eles voltando com pouco recurso,
para sua casa, alguns tendo 3 quilos de trigo, alguma semente, e tendo que tirar sementes e plantar na terra, para que quando os outros exilados voltassem, eles pudessem se alimentar da plantação que eles estavam plantando. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. O que o salmista está expressando para nós é a seguinte verdade: hoje nós plantamos, possa ser que a gente não venha colher, mas alguém vai colher. E sabe qual vai ser o resultado da gente? A alegria que a colheita vai promover para nossas vidas. A obra de Deus é algo tremendo. A obra de Deus é algo extraordinário. E a gente que está lá na igreja local, a gente observa, principalmente a gente que fica, né? Às vezes passa um pastor, faz uma obra tremenda, extraordinária, paga o preço lá, e ele é remanejado porque é a obra do Senhor, e ele planta, aí vem outro pastor e colhe o que ele plantou, só que ele não perde, porque ele vai para outro lugar e vai colher do benefício que outro trabalhou, e a obra de Deus vai sendo feita assim, porque nós vamos semear em lágrimas e colheremos com alegria. Há uma grande responsabilidade. Hoje eu tenho um filho lindo que o Senhor me deu, e eu estou plantando na vida dele. Eu sei que ele é muito pequeno, e sei da responsabilidade, e eu tenho certeza que estou plantando, mas um dia Deus vai me dar condição de semear com alegria dos benefícios que Deus vai causar na vida dele. Os que semeiam em lágrimas, certamente vão com alegria semear. E para nós terminarmos o versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Veja, eu gostaria de dizer uma verdade para você aqui esta noite. O Evangelho nunca foi dito que foi flores. Nunca caia na enganação da mídia que tenta nos dizer que aqui vai ser tudo as mil maravilhas. Que nós vamos viver bem, que nós vamos sempre ter saúde, que nós nunca vamos passar por prova nenhuma, e muito pelo contrário. Nós temos que acordar cedo para trabalhar, nós vamos para a empresa, enfrentamos um encarregado chato às vezes, que ainda não é convertido, nós enfrentamos um dia a dia terrível, nós enfrentamos prova, chegamos muitas das vezes aqui na igreja só o bagaço, essa é para dizer a verdade, mas Deus ainda nos traz aqui, e nós estamos adorando ao Senhor, porque levar esta preciosa semente não é fácil, mas Jesus ele nos garante, no mundo vocês vão ter aflição, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, e eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, e com certeza, vocês tendo o Espírito Santo, vocês também vão vencer o mundo. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe qual é a nossa alegria? A nossa verdadeira alegria é a alegria de ter o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração. É uma alegria que não se corrompe com a alegria que o mundo oferece. A alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. A alegria do bem material se perde muito fácil. A alegria quando nós conquistamos um carro novo se perde quando nós batemos aquele carro num acidente. A alegria de conquistar uma casa nova, logo ela vai passando quando alguma manutenção nós temos que fazer e gastamos um dinheiro, quando o IPTU chega e nós despenteamos o cabelo, temos que trabalhar bastante,
e nos estressamos, mas a alegria do Espírito, ela é eterna. Quando nós acordamos pela manhã e fazemos a nossa primeira oração, e já iniciamos o nosso dia em adoração, nós já podemos sentir o calor do Espírito Santo a nos envolver, e esta é a alegria que a igreja tem, é a alegria chamada Espírito Santo, e nós passamos um dia cheio de Deus, cheio da presença. Quando nós nos reunimos aqui, nós apenas trazemos em comunidade aquilo que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nunca é fácil, mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu gostaria de orar conosco nesta noite, amém, pastor? Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo privilégio. Eu quero rogar para que o teu Espírito Santo, que esteve entre a boca de quem prega e os ouvidos de quem ouve, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo, possa plantar na terra boa, que é o nosso coração, a sua santa palavra. Que nós possamos andar esta vida, muitas das vezes sim, andando e chorando, mas nós sabemos que voltaremos com alegria por esse caminho, trazendo os resultados do nosso trabalho, trazendo, Senhor, a alegria do nosso Espírito Santo. Como a sua palavra nos orientou nesta noite, que ao levar esta semente, Senhor, o mundo possa olhar em nós a alegria do teu Espírito Santo, e que possamos, meu Deus, levar o teu nome com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade, meus irmãos.